Alguém alguém solicitou que eu fizesse um vídeo sobre estado mínimo e estado máximo. Certa vez eu me lembro, né, numa entrevista, lá atrás, muito tempo atrás, foi perguntado ao Lula, não me lembro muito bem, se um cidadão de bem poderia atirar em um bandido e tal. Uma pergunta assim dessas. E o jornalista que questionou disse: é apenas sim ou não, não tem como você responder de outra maneira. É claro que ele discorreu sobre o assunto e não disse sim ou não, né? Agora, essa pergunta, qual que é melhor, estado mínimo ou estado máximo, feito dessa maneira, que não há possibilidade de algo intermediário, é claro que o estado mínimo é muito melhor. Aliás, não há a menor dúvida. O que seria o estado máximo? É a Coreia do Norte, né? Talvez o exemplo que eu tenho, o estado máximo é a Coreia do Norte, o estado máximo seria a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, seria a antiga China, né, que agora já modernizou, já modificou. E não estou dizendo com isso que a China é um bom país, pelo contrário, é péssima, é uma ditadura, é horrível, mas já foi pior, muito pior. Então, fica claro se a pergunta é essa. Qual que é melhor? Estado mínimo ou estado máximo? A resposta é simples. Estado mínimo. Não tem dúvida, não tem o que questionar. Não é o ideal, mas vamos supor, é o que você tem. Aquilo que eu digo, né? Ó, você tem isso. Bom, o ideal seria isso. Mas você tem ou isso ou isso. Você tem que fazer uma escolha. E se você tem que fazer uma escolha, o estado mínimo com certeza é melhor. E é só você olhar, né? Os Estados Unidos, por exemplo, eu acho que é um dos que se encaixaria ali num país como estado mínimo e não é necessariamente aquele sonho de, entre aspas, aquele sonho de consumo do verdadeiro liberal, do verdadeiro defensor do estado mínimo, né? Aproxima, mas ele queria mais ainda, né? Seria melhor que o estado máximo? Com certeza, seria, né? Já é bom, como é. Poderia ser melhor se tivesse ali um estado de bem-estar como os países europeus, especialmente os países nórdicos? Seria, né? Mas eu pergunto, chegar a esse estado é muito difícil. Porque a gente admira, né? O Eduardo Marinho que fala muito isso, a gente admira muito esses países e tal, mas a gente esquece da história, né? Eles colonizaram, então não é que aquele papo de imperialismo, é só um fato. Eles colonizaram, e esse colonizaram, e entre aspas, é um eufemismo para invadiram países, né? Tomaram suas riquezas e agora seguiram, conseguiram. Ah, até mesmo o próprio Estados Unidos, que não colonizou ninguém, né? Que entre aspas não invadiu ninguém, ele conseguiu ali um determinado controle, né? Mas por que conseguiu? Por causa de uma economia pujante e tal. Ah, e isso veio do Estado mínimo. Mas alguém poderia perguntar, e a China? A China está aproximando ali dos Estados Unidos e há perspectivas de que ultrapasse. Eu não sei como que a China poderá ultrapassar, como isso poderá acontecer. Uma coisa eu desconfio, né? Pode haver algum segredo por trás desse crescimento fantástico da China, dado ali o preço das mercadorias que eles conseguiram invadir o mundo, e aí você pode pôr em dúvida aquilo ali. Durante a Guerra Fria, eu era adolescente, a gente pensava, por exemplo, que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas era uma potência que competia de igual para igual com os Estados Unidos. E isso veio a ruir
e os Estados Unidos mantiveram, né? Ah, você está dizendo que a China vai repetir o que foi a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas? Evidente que não, mas a gente pode ter dúvidas sobre esse crescimento. Primeiro, como ele é feito, né? E segundo, até quando persistirá, especialmente agora que o Trump assumirá a presidência pela segunda vez. Ele não prometeu, ele não cumpriu totalmente o que prometeu na primeira vez. A gente não sabe esse tal do tarifaço que ele vai fazer aí. Se fizer, vai ser um baque enorme para a China. E se houver essa guerra mesmo ali, digamos assim, entre aspas, uma guerra comercial, eu tendo a acreditar que os Estados Unidos sairá ganhando. E isso poderá prolongar essa ideia de que essa perspectiva que nós temos de que a China será a maior economia do mundo em breve. 2030, 2035, eu acho que poderá demorar ou talvez nem conseguir chegar, né? Para finalizar, claro, eu falei que era curtinho e, como eu gosto de falar, eu discorri muito sobre o assunto. Isso só se acontecer, ou seja, a potência que é os Estados Unidos só é porque lá é um estado pequeno. Não é mínimo, não mínimo necessariamente, porque eles investem muito ali em segurança, a segurança externa, em guerra e etc. Aí eu tenho dúvida do quanto. Eu não tenho dúvida, né? Isso não é estado mínimo e faz a economia crescer, né? Lembrando que há o protecionismo comercial também ali nos Estados Unidos, né? Então o Estado mínimo também não contemplaria isso. Então, eu diria que assim como o comunismo, o Estado mínimo de verdade talvez seja uma utopia. Essa é a minha conclusão. Mas sim, respondendo, se for para escolher entre um e outro, fico com o mínimo.